Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, também está envolvido no escândalo do INSS por conta de um ex-assessor e aliado político. E o próprio Bolsonaro admitiu, que no governo dele pode ter acontecido alguma coisinha. No governo dele teve Onyx Lorenzoni, que também está envolvido nesse escândalo de corrupção do INSS. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que o governo Bolsonaro está envolvido também, mas isso é um pormenor. O que eu quero dizer é, há uma possibilidade de haver uma CPI a respeito desse assunto. Só que a amplitude desse escândalo é tão grande que vai levar praticamente todos os partidos juntos. Então, a grande verdade sobre essa CPI é para que o Bolsonaro possa pressionar o Hugo Mota a pautar o projeto de anistia, porque ele, Bolsonaro, já falou, eu troco a CPI pela anistia. Mas pode ter CPI à vontade, sabe por quê? Porque não vai ter impacto nenhum esse escândalo do INSS para a vitória de Lula em 2026. E você vai colocar nos comentários 3 pontos importantes. Primeiro ponto, você acha que o Bolsonaro está usando mesmo esse esquema da CPI do INSS para conseguir a anistia? Ponto 3. Ponto 2. A CPI do INSS vai sair ou não? É só uma bravata bolsonarista. E ponto 3. Perceba que é esse dedo, é o anelar, hein? Ponto 3. Esqueci o ponto 3. E agora, o que eu faço? Qual é o impacto para a campanha presidencial de Lula em 2026, todo esse escândalo? Gostou do meu cabelo? Acha que ele está ficando igual ao do Fernando Haddad? Eu espero que sim, só que menos grisalho. Se você gostou, like no vídeo e se inscreva no canal. O Hugo Mota, pessoal, ele também está envolvido no escândalo do INSS. Esse escândalo ele é muito grande. Por quê? Porque ele não começou no governo Lula, ele nem começou no governo Bolsonaro, é o que vem lá do governo Michel Temer. Então passa por muitos partidos envolvem muita gente. Qual é o envolvimento do Hugo Mota? O Hugo Mota teve um assessor chamado Júnior Peixe. Tá? Esse Júnior Peixe, ele presidia a Conafer. O que é a Conafer? É uma entidade que está envolvida nos escândalos dos descontos do INSS. Essa entidade foi a segunda entidade com os descontos associados. E esse cara era assessor do Hugo Mota. Então, o escândalo do INSS passa pelo Hugo Mota e chegou bem perto dele. Ah, mas ele era um ex-assessor. Calma que tem mais, calma que tem mais. Porque sempre de onde vem, acaba vindo mais. É igual o meu amor. Parece que é pequeno, mas de onde vem do meu coraçãozinho minúsculo, porque eu tenho um coração de pedra, sai mais amor e ele transborda e atinge todas as pessoas. Porque o Renato Peixe, não é Renato Peixe, Júnior Peixe, Renato Peixe é treinador de futebol. O Júnior Peixe, ele é associado ao Republicanos, partido do Hugo Mota. Mas calma que tem mais. O Renato Peixe, meu Deus, o Júnior Peixe, Renato Peixe era lateral direito, lateral esquerdo de time de futebol do interior do estado de São Paulo. O Júnior Peixe, ele tentou ser vice-prefeito de uma cidade chamada Marisópolis. Você conhece Marisópolis? Coloca nos comentários. O que importa de Marisópolis? É um dos redutos políticos do Hugo Mota. Acabou, amigo. E o Bolsonaro, em entrevista à UOL, ele confessou também, ou revelou, ou admitiu, que pode ser que no governo dele tenha tido algum tipo de problema envolvendo o INSS. E todo mundo sabe que o Onyx Lorenzoni, que foi ministro do Bolsonaro, da cidadania, foi ministro de um monte de coisa, do governo Bolsonaro, está envolvido nesse escândalo. E por que isso é importante? Não pelo fato do Bolsonaro estar envolvido, não, isso é um pormenor. O que é importante é nós percebermos a amplitude desse escândalo de corrupção. É muito amplo. E o fato de ele ser amplo mostra que a CPI, que está sendo gerida na Câmara dos Deputados, que o Hugo Mota não quer, e a gente agora começa a entender o porquê, que o Davi Alcolumbre também não quer pautar, mas que os bolsonaristas estão enchendo o saco, para ser séria, ela precisa investigar um longo período, passando por deputados, senadores, associações, partidos, e não somente com o governo Lula. Ah, mas vão poder concentrar só o governo Lula. Será mesmo?
Porque assim, uma CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Para o governo Lula, sair uma CPI agora é muito negativa, porque o governo Lula ele não tem maioria no Congresso. Então ele vai precisar fazer muito esforço no momento que não é necessário. Mas as investigações vão estar incompletas, porque se esse escândalo já vem de muito tempo, na hora que você começar a puxar o novelho, vai vir coisa. E vai vir coisa dos outros governos. Então é muito difícil que essa CPI saia ou prospere. O que eu acho que é o grande lance dessa CPI é que o Bolsonaro revelou o verdadeiro esquema, na mesma entrevista do UOL. Quando o Bolsonaro foi questionado sobre o caso do INSS, ele falou assim, estão até falando de CPI. Será, né? Pode ser que trocar CPI por anistia? Tem que conversar bem sobre isso. Eu não vi em nenhum ponto, nenhum portal, essa possibilidade de haver uma negociação do governo com a oposição para trocar a retirada das assinaturas da CPI do INSS pelo projeto de anistia. Não saiu no Globo, não saiu na Veja, não saiu no Metrópolis, não saiu na Folha, não saiu no UOL, não saiu naquelas fontes secundárias, Diário do Centro do Mundo, Revista Fórum, Brasil 247, Carta Capital, Antagonista, Poder 360, ou até mesmo aquele portal O Bastidor. Não saiu em lugar nenhum. Então o Bolsonaro, ele trouxe essa história por livre e espontânea vontade, jogou no ar. Pode ser que ele esteja ali para pressionar o Hugo Mota? Pode. Mas é o verdadeiro interesse. O Bolsonaro revelou qual é o esquema dessa CPI. É trocar pela anistia. Qual é o impacto disso tudo para o Lula? Zero. Impacto zero. Impacto zero. Mas o vídeo do Nicolas, dane-se o vídeo do Nicolas. O vídeo do Nicolas tem interesse porque fala de dinheiro da população. Todo mundo quer saber o que aconteceu. Eu vou perder dinheiro? Foi afetado? Não, então que se exploda. Ninguém se importa. Assim, as pessoas se importam. O que eu quero dizer... Voltei, como eu tava falando, não vai interferir em absolutamente nada. Gera o interesse por conta da parte financeira, mas não vai interferir, por mais que as pessoas e a cobertura política queira projetar esse assunto, transformando na nova coqueluche midiática. Mas por que não vai ter tantos impactos? Primeiro porque o governo tá fazendo tudo que tem que ser feito. O governo, primeiro, demitiu o ministro, trocou a equipe, buscou identificar aqueles que foram lesados e planeja o ressarcimento. O que mais queriam fazer? O que mais que o Josias de Souza, que reclamou da atitude do governo, gostaria que acontecesse? Que crescesse cabelo nele? Não vai. Pode pegar aqui. Mas cabelo lá não vai. Então, não há impactos para 2026. Não há impacto. O Lula passou pelo mensalão e venceu. A Dilma passou pela Lava Jato. A Dilma passou pela Lava Jato e ganhou. De novo, a Dilma passou pela Lava Jato e ganhou. Você acha que o Lula vai perder para Tarcísio por conta de escândalo do INSS que o governo dele ajudou a solucionar? Às vezes a classe média brasileira, principalmente essa classe média fomentada pela cobertura política, me dá uma certa canseira. Sinceramente.